Começa mais um dia, e para muitos, a voz já está rouca de tanto clamar em meio às lutas, e o silêncio que responde pode ser ensurdecedor. Você sente que a sua oração parece ecoar no vazio? Salmo, capítulo 34, versículo 17. Os justos clamam, o Senhor os ouve e os livra de todas as suas tribulações. Esta não é apenas uma bela poesia, mas uma lei espiritual imutável. Davi, que escreveu este salmo, conhecia profundamente o desespero e a perseguição. Ele nos revela um processo divino em 3 etapas: o clamor, a audição e o livramento. Os justos aqui não são pessoas perfeitas, mas aqueles que, justificados em Cristo, se colocam em total dependência de Deus. O clamor não é uma oração formal, mas o grito que vem da alma, a confissão de que não temos mais para onde ir. E a promessa é absoluta. Esse clamor ativa o ouvido de Deus, e a audição dele desencadeia a sua ação libertadora. Não para algumas, mas para todas as tribulações. É essa certeza de que nosso clamor ativa o céu que nos une em fé. Para que nossa comunidade continue a se fortalecer e a clamar em uma só voz, se junte a nós, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os nossos encontros diários. Agora, vamos erguer o nosso clamor. Vamos orar. Senhor Deus, nosso libertador, nós nos achegamos a Ti com uma gratidão que brota não da ausência de problemas, mas da certeza absoluta de que o Teu ouvido está inclinado para o nosso clamor. E somos imensamente gratos, Pai, porque em um mundo que muitas vezes nos ignora e em meio a um silêncio que pode parecer ensurdecedor, Tu nos deste o acesso direto ao Teu trono, a garantia de que a nossa voz, mesmo que embargada pela dor ou enfraquecida pela aflição, nunca se perde no caminho até Ti e sempre encontra lugar em Teu coração. Obrigado por seres o Deus que ouve, antes mesmo de seres o Deus que livra. E é a partir desta gratidão por sermos ouvidos, Pai, que nós nos posicionamos hoje como esses justos, não por causa de uma impecável lista de acertos, mas porque fomos cobertos pela justiça de Cristo, que nos deu o direito de nos aproximar do Teu trono com ousadia. É com base nesta identidade que nos foi dada pela graça que nós ousamos clamar, entendendo que nosso clamor não é o lamento de órfãos, mas o chamado de filhos que sabem que o Pai está atento, e que esta filiação nos dá a legitimidade para erguer nossa voz das profundezas da nossa necessidade, sabendo que seremos atendidos. Nós clamamos, Senhor, porque as palavras cuidadosamente elaboradas se esgotaram e a sabedoria humana se mostrou insuficiente. E tudo o que nos resta agora é esta expressão pura, crua e visceral da nossa necessidade, a linguagem universal de uma alma que se rende. Este clamor é o som da nossa total dependência, o reconhecimento de que, sem a Tua intervenção, estamos perdidos, e é a confissão sincera de que Tu és a nossa única esperança, o nosso único recurso, o único que pode verdadeiramente nos socorrer. Nós clamamos das profundezas de nossas diversas aflições, Pai, daquele silêncio estéril de um corredor de hospital onde a esperança parece frágil, e das 4 paredes do nosso quarto que se tornam testemunhas silenciosas da nossa angústia noturna. Nosso clamor sobe do deserto financeiro que atravessamos, da mesa de negociação onde a injustiça tenta prevalecer, e da luta interna, exaustiva, contra as fortalezas da nossa própria mente. Cada lágrima derramada em segredo, cada gemido não expresso em palavras, nós cremos que se une agora a este grande clamor coletivo que sobe como incenso diante de Ti. E porque nós ousamos clamar com um coração sincero,
A tua palavra imutável nos dá a garantia absoluta de que tu, o Senhor, nos ouves. E esta é uma verdade que firma nossa alma. O nosso clamor não se dissipa na atmosfera. Ele não ecoa em um vazio cósmico, nem bate em um teto de bronze, mas viaja com precisão e urgência para a sala do teu trono, onde ele não apenas chega, mas recebe a tua atenção plena e imediata. A certeza da tua audição divina é a primeira e fundamental parte do nosso milagre. O teu ouvir, ó Deus, não é um ato passivo ou distante. É a tua compaixão infinita se engajando ativamente com a nossa dor. É o teu coração de Pai se movendo em nossa direção para nos socorrer. No momento em que tu ouves, o céu inteiro é mobilizado em nosso favor. A tua soberania se inclina para analisar a nossa causa em detalhes, e o teu poder começa a traçar a estratégia do nosso resgate. A tua audição é o gatilho que desencadeia a ação do teu poder e o início da nossa vitória. E porque tu ouves, a consequência inevitável e gloriosa é que tu nos livras, pois esta é a tua natureza, este é o teu prazer e esta é a tua reputação em toda a história. Tu és o Deus que desata os nós que nos prendem, que dissolve as brumas da confusão que nos cegam, que quebra os ferrolhos das prisões que nos detêm e que nos resgata das armadilhas que o inimigo preparou para nós. O teu livramento não é uma possibilidade, mas uma certeza enraizada em quem tu és, nosso libertador. Nós cremos firmemente que este livramento alcança todas as nossas tribulações, sem exceção. Não apenas os gigantes visíveis que nos afrontam publicamente, mas também os cupins invisíveis da alma, como a amargura, o medo e a dúvida, que corroem nossa estrutura interior. Tu nos livras das feridas do passado que o tempo não curou e das ansiedades sobre o futuro que tentam roubar a nossa paz hoje. A tua promessa é completa e não deixa nenhuma área da nossa existência fora do alcance do teu resgate poderoso. Portanto, Senhor, nós descansamos e firmamos nossa fé nesta sequência divina e infalível. Nós clamamos a Ti em nossa angústia. Tu nos ouves em Tua infinita misericórdia e Tu nos livras de todas as nossas aflições em Teu poder soberano. Nós entregamos a Ti o nosso clamor com fé inabalável. Aguardamos com esperança paciente a manifestação da Tua resposta e já começamos a celebrar com um coração grato o livramento que sabemos pela autoridade da Tua palavra que já está a caminho para nós. E porque o Teu ouvido se inclina, Senhor, nós clamamos primeiro pelos lares, onde a comunicação se tornou um exercício de exaustão, onde as palavras são semeadas em um solo de indiferença. Ouve, ó Deus, o clamor frustrado daquele que sente que sua voz ecoa em um vale de silêncio, de quem tenta construir pontes de diálogo apenas para vê-las desmoronar com a apatia ou com a agressividade. Livra estas famílias, Pai, da erosão lenta do afeto que a falta de comunicação provoca, quebrando as barreiras de orgulho que impedem um abraço, dissolvendo as mágoas não ditas que envenenam o ambiente e restaurando a alegria e a segurança da comunhão verdadeira, onde ser ouvido é a norma e não a exceção. Ouve, ó Deus, o clamor mudo que vem da alma que se sente oca por dentro, um espaço vasto e vazio que a tristeza crônica ou a chama incessante da ansiedade consomem dia após dia. Nós clamamos por aquele que sorri por fora, mas que por dentro atravessa uma noite escura e sem estrelas, sentindo-se desconectado de si mesmo e dos outros. Livra-o, Pai, desta implosão emocional silenciosa, preenchendo o vazio com a Tua presença que satisfaz e que dá propósito, e ancora a mente que está à deriva em um mar de pensamentos turbulentos, trazendo-a para o porto seguro da Tua paz, conforme a Tua palavra nos promete que ela guardará nosso coração.
Nós clamamos por aqueles que travam uma guerra civil interna, lutando diariamente contra uma versão sombria de si mesmos, um eu secreto que os arrasta para hábitos que eles detestam e os prende em ciclos de promessa e fracasso, gerando uma profunda vergonha. Ouve o grito desesperado deles por libertação de si mesmos, pela força para quebrar as trancas mentais e os pactos de silêncio que os mantêm reféns. Livra-os, Senhor, dessa autossabotagem, mostrando-lhes o caminho de volta para a identidade livre e vitoriosa que Tu já lhes deste em Cristo, para que eles possam finalmente viver em paz consigo mesmos. Ouve, Pai, o clamor dos que se sentem isolados em um leito de enfermidade, cujo mundo se reduziu às 4 paredes de um quarto e ao som monótono de um relógio que se move devagar demais. Nós clamamos por aquele que, em meio à dor física, enfrenta a tribulação ainda maior da solidão e do medo de ser um fardo para os outros. Livra-os, Senhor, da sensação de abandono que a dor prolongada pode trazer e da tribulação da dúvida que começa a questionar o Teu cuidado. Que a Tua presença seja a companhia constante, o bálsamo para a alma e a esperança que ilumina o quarto escuro, transformando o leito de aflição em um altar de confiança em Ti. Ouve, Senhor, o clamor sufocado pela pressão da dívida e pela angústia de prover um sustento que parece cada vez mais incerto. Clamamos por aquele que perde o sono, fazendo contas que não fecham e que sente o peso do mundo em seus ombros ao olhar para sua família. Livra-os, ó Deus, do jugo paralisante do medo financeiro que rouba a alegria, a saúde e a capacidade de sonhar. Abre diante deles portas de provisão criativa, caminhos de dignidade e oportunidades que eles não poderiam imaginar, para que o testemunho deles seja o de que o Deus que ouve o clamor também é o Deus que supre cada necessidade. E ao clamar por outros, reconhecemos a nossa própria falha e clamamos por perdão. Ouve nosso clamor de arrependimento pela nossa apatia, pelas vezes em que nosso conforto nos tornou surdos ao clamor de quem estava ao nosso lado, e pelas vezes em que nossa agenda cheia nos tornou cegos para a necessidade do nosso irmão. Livra-nos, Senhor, da dureza de coração que nos impede de sermos Tuas mãos e Teus pés no mundo, e purifica-nos da ingratidão pelas inúmeras vezes em que Tu nos livraste, mesmo quando nem sequer clamamos. Ouve, ó Pai, o clamor dos que perderam sua pátria, sua história, sua segurança e seu nome, os refugiados que carregam o peso de um passado doloroso em seus ombros e encaram um futuro incerto com olhos cansados. Clamamos por eles que foram desenraizados pela guerra ou pela perseguição. Livra-os, Senhor, da desesperança que acompanha a perda total e do sentimento de não pertencer a lugar nenhum. Nós clamamos para que a Tua presença se torne a sua pátria, para que o Teu cuidado seja o seu refúgio e para que o Teu poder se manifeste como o reconstrutor de suas vidas e a sua nova identidade. Finalmente, clamamos por livramento das tribulações que nós mesmos criamos com nossas próprias mãos. Ouve, Senhor, o nosso clamor por socorro das consequências de nossa própria imprudência, das decisões tomadas por impulso e das palavras ditas sem pensar que abriram feridas e nos colocaram em situações difíceis. E que o Teu livramento seja também uma cerca de sabedoria ao nosso redor, protegendo-nos não apenas dos perigos externos, mas também da nossa própria insensatez, hoje e sempre. Portanto, Pai, nós selamos este clamor coletivo com uma fé inabalável na Tua promessa. Que a certeza de que Tu nos ouves se torne o chão firme sob os pés de cada pessoa que se uniu a nós nesta oração, e que o Teu livramento se manifeste de forma poderosa e visível em cada área de tribulação que levantamos a Ti. Abençoa esta nossa comunidade de fé, para que sejamos um eco do Teu poder, testemunhando as Tuas libertações em nossas vidas.
Nós recebemos o teu resgate e a tua paz, no nome que tem toda a autoridade para nos libertar, Jesus Cristo. Amém. Que a certeza profunda de que o seu clamor atravessou os céus e foi recebido pessoalmente pelo Pai seja a sua força e a sua paz durante todo este dia. Que essa verdade silencie as vozes da dúvida que tentam te convencer de que nada aconteceu. O eco do seu clamor no vale da sua aflição está sendo substituído agora pelo eco da promessa de Deus. Sinta a atmosfera ao seu redor mudar, saindo da angústia da espera e entrando na serenidade da expectativa, pois o Deus que ouviu é o mesmo Deus que age. Se esta oração foi o seu grito de socorro, o seu último recurso, seja você agora um mensageiro desta esperança. Você conhece alguém cuja voz está cansada de clamar, cujo coração está pesado pela aparente demora. Seja o instrumento de Deus para essa pessoa, compartilhando este vídeo não como uma simples mensagem, mas como a prova de que ninguém clama em vão e que o céu se inclina para ouvir o som de um coração quebrantado. Declare a sua fé e cele esta oração em sua vida. O ato de curtir este vídeo é o seu amém público, a sua concordância com o que oramos aqui. E ao escrever nos comentários a frase "Meu livramento está a caminho", você não está apenas digitando palavras, mas firmando um memorial de fé, uma declaração que fortalece a sua própria alma e encoraja a de outros que leem. Se a sua luta é grande e precisa de reforços, não hesite em deixar seu pedido de oração. Este espaço não é apenas uma sessão de comentários, mas um lugar onde nossa comunidade de fé se une, porque a Bíblia diz que os justos, no plural, clamam. Aqui, clamamos uns pelos outros. E para que você jamais se sinta clamando sozinho, para que sua chama de esperança seja realimentada diariamente, junte-se à nossa família de fé. Ao se inscrever no canal e ativar o lembrete, você faz um compromisso de se manter nesta atmosfera de vitória. Continue mergulhado nesta presença, assistindo a outras de nossas orações, que são fontes de fortalecimento para a sua jornada. Que o seu dia não seja definido pelo peso da sua tribulação, mas pela leveza de saber que o seu livramento já foi decretado nos céus. Que seus pensamentos não sejam prisioneiros da ansiedade, mas libertos pela confiança. Que seus passos não sejam hesitantes por causa do medo, mas firmes pela certeza de que você não caminha só. Caminhe com a postura de quem já foi liberto, com os ombros erguidos, não por arrogância, mas pela dignidade que o amor de Deus te confere. Lembre-se, o ouvido de Deus foi o destino do seu clamor. O livramento dele é o seu destino final. A paz do Deus que ouve, que age e que livra esteja sobre a sua vida, sua casa e seu coração. Nos encontramos em nossa próxima oração. Fique com Deus.